decorava, pelo amor de Deus. Mas é incrível, eu acredito que a gente ainda tem muito para aprender com o livro de Josué. Entende? E uma das coisas que eu comecei a perceber, era mais capítulo 9 e 10, é quão importante é a gente ter confiança em Deus. Confiar que Deus realmente está no controle de tudo. Confiar que Ele realmente tem o poder para fazer as coisas que a gente nem imagina. A gente vai poder ler, abrir agora já em Josué capítulo 9. E é um capítulo bem curto, na verdade. Mas falando sobre os 6, na verdade, que estão ao redor de Josué. E que eles, na verdade, estão se preparando para atacar Josué. E são um total de 5 reis. Imagina isso. Josué, o povo de Deus não tinha nenhum rei, na verdade. 0. E era o povo de Deus. Mas agora, eles estão sendo atacados por 5 outros povos que se juntaram forças para atacarem o povo de Deus. Eu não sei vocês, mas quando eles batalhavam um rei contra outro rei, já era difícil. Agora tem 5 deles se juntando para batalhar contra Josué. Mas vamos ver o que acontece aqui. Vamos ver o porquê que eles estão se juntando. Vamos lá no capítulo 9, versículo 1 e 2. Olha o que a Bíblia fala. E souberam disso todos os reis que viviam ao oeste do Jordão, nas montanhas na Cefela, e em todo o litoral do Mar Grande, até o Líbano. Eram os reis hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos fariseus, dos laveus e dos jebuseus. Eles se juntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Então, o que está falando aqui? É bem interessante porque ele fala que tem essa aliança de 5 reis, certo? Dos amorreus, hititas, todos eles jebuseus. Eles estão juntos para guerrear contra o povo de Deus. Agora, imagina isso. Eles falam que a Bíblia fala que eles estavam vindo sobre o que Deus tinha feito no meio do povo de Israel, quão poderosos eles eram. E quando eles ouvem isso, eles falam, a gente precisa derrotar eles. E o que a gente vai fazer? Nós vamos nos unir. Isso é muito interessante, porque eu fiquei pensando, eles entendiam algo crucial para a vitória, que é a união. Fala que, você pode falar o que quiser, pensar o que você quiser, mas cada reino, governo, ou então qualquer tipo de povo que se tornou extremamente poderoso, todos eles entendiam o conceito de união. Você vê todas as guerras que nós tivemos, elas venceram com união. Não foi cada país fazendo a sua própria coisa e batalhando. Não, eles tiveram diferenças uniões que tornaram essas guerras para poder ter a vitória. Mesmo que não sejam guerras boas, com motivos reais. Mas ainda assim eles entendiam, se eu quero vencer, eu preciso ter uma união forte. E preciso ter confiança. É o único momento onde você veria ingleses e americanos no mesmo campo de batalha. Até mesmo suecos e também os alemães no mesmo campo de batalha. E aí tentando batalhar para um bem comum. Mesmo que eles não gostassem do outro. Talvez até mesmo agora, eu lembro teve uma guerra, não uma guerra, né? Mas teve uma batalha para proteger a fronteira do Brasil entre o Paraguai e o Brasil, né? E aí a Argentina ajudou a gente. Mas se você é brasileiro, sabe que a Argentina e o Brasil não se dão muito bem. Mas ainda assim, por conta de uma guerra, por conta de um bem maior, porque eles estavam ajudando por conta da hidrelétrica para providenciar eletricidade para a Argentina falou, ok, a gente pode se juntar e a gente pode vencer isso. E eles venceram bem rápido. Mas essa é a verdade é que a gente precisa se unir para poder ter uma vitória. Mas olha isso, pense mesmo até no povo de Deus, Israel e Judá, certo? Quando eles estavam unidos, não tinha um exército, um rei, um povo que poderia batalhar contra eles. Nada podia vencer eles. Muitos tentaram, todos eles perderam. Todos eles tentaram fazer coisas diferentes, tentar batalhar contra o povo de Deus, mas perderam, porque eles estavam unidos. Mas no momento que eles se separam, que Judá vai para um lado com 2 tribos, Israel vai para o outro com 10 tribos, o que acontece? Eles são levados ao cativeiro. Por quê? Não tem mais nenhum. Eles não são mais um. Mas no momento que eles são divididos, até mesmo hoje não é diferente. Satanás também entende muito bem sobre guerra. Ele tem estado em guerra contra a igreja, contra o povo de Deus, desde a criação dos céus e da terra. E ele vai unir forças. O mundo religioso hoje é unido. Pensa nisso, o mundo religioso é exatamente extremamente unido. Falsos profetas são unidos. Igrejas que pregam sobre o evangelho da prosperidade são unidas. Entende? Até mesmo no Brasil, a gente tem a união das igrejas homossexuais. Elas estão unidas. Elas têm uma só palavra, acreditam em uma só convicção e estão unidas. Então, Satanás entende o poder da união. Ele entende que é necessário estar unidos para poder vencer. Agora, se a gente, como povo de Deus, não entende esse mesmo conceito, a gente vai perder. E o que é incrível sobre Deus é que se Ele nos ama, se Ele quer nos dar graça e misericórdia, mas ainda assim Ele tem princípios que Ele acredita que não podem ser quebrados. Por mais que o povo de Israel, o povo de Jerusalém era o povo de Deus, quando eles se separam, eles vão à destruição. Entende? Até mesmo nós mesmos como os discípulos,
do povo de Deus, pessoas que querem viver como cristãos, se nós não queremos estar unidos, Deus vai destruir. Deus não vai permitir que continue, porque a Bíblia fala de Deus não se zomba. Mas sabe o que é incrível? Eu estava pensando, é que eu não estou unido com você, eu não estou em união com a Carol, não estou em união com nenhum de vocês. E essa é a realidade. Eu fiquei pensando, nossa, é verdade, eu não estou unido com nenhuma pessoa, eu estou unido com Deus. E essa é a minha união. Eu fiquei pensando, porque se eu não fosse um discípulo, eu não consigo me imaginar ter os mesmos amigos que eu tenho hoje dentro do reino. Eu fiquei pensando, nunca falaria com essas pessoas. Não, imagina. E eu pensei que as pessoas também nunca falariam comigo. Esse cara é estranho. Falando, não quero falar com ele. E essa é a realidade. Mas por conta da nossa união com Deus, nós podemos estar unidos juntos. Mas o que acontece? Quando um se decide quebrar essa união que ele tem com Deus, a nossa união junto também é quebrada. Então, enquanto nós estamos conectados à videira, que é Jesus Cristo, nós vamos estar conectados com um só corpo. Mas no momento que uma parte do corpo se decide sair disso, sair dessa videira, o que acontece? Não está mais unido, não tem mais uma força. E vai morrer sozinho. Mas essa é a parte importante, porque no mundo, infelizmente, as pessoas estão unidas com pessoas. Quantas pessoas, por exemplo, hoje não tem que foram machucadas por igrejas? Por conta de falsos profetas, então pessoas que pedem o dinheiro dela por conta de um bem maior. Não, dá o seu dinheiro que é para plantar uma semente. E aí essa semente vai crescer numa árvore e você vai ganhar um carro novo. Certo? Na África do Sul tinha esse negócio da semente, que era, você comprava literalmente uma semente física. Então você dava o seu dinheiro para a igreja dava uma semente, e essa semente física você plantasse, enquanto essa semente crescesse, a sua bênção viria, mas se a semente morrer, você perdeu a sua bênção. Aí você precisa comprar mais uma semente. Uau. E é isso, mas quantas pessoas não foram machucadas por conta de igrejas? Falsos profetas, falsas promessas também. Mas por quê? Porque pessoas estão conectadas com pessoas. É isso, a minha fé está naquele pastor, naquele líder religioso, naquele líder, naquele profeta. E aí, quando aquele profeta, aquele líder, aquela pessoa que está próxima de você te fala, o que acontece é que você volta para Deus e fala: Deus, você não falou que era fiel? Mas na verdade, nossa fidelidade estava em pessoas. E algo que é bem interessante aqui, o que acontece nesse capítulo também, é que tem esse povo chamado Gibeonitas, né? Eles são de Gibeão. E eles, na verdade, enganaram Josué e o povo de Deus. Eles foram astutos, porque eles não estavam em união com aqueles 5 outros reis que iam contra Israel, mas também não estavam em união com ninguém, eles estavam sozinhos. E certamente eles iam morrer, assim mesmo como aconteceu com o povo de Ai, com Jericó e todos os outros povos antes. E eles tiveram uma brilhante ideia. Eles falaram: a gente precisa enganar. E eles começaram a ser astutos. E por isso o título de hoje da pregação é O Poder da Palavra. E olha que é bem interessante aqui nesse capítulo, é o poder da palavra de persuasão do povo de Gibeão. Aí vamos continuar lendo aqui em Josué capítulo 9, versículo 3. Olha o que fala. Porque é incrível. Eu fiquei pensando, nossa, assim, não é legal o que eles fizeram, foi um pecado, né? Mas ainda assim, o resultado foi efetivo. Olha isso, Josué capítulo 9, versículo 3, a Bíblia fala: Contudo, quando os habitantes de Gibeão souberam que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil. Enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos, gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias, gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães de suprimento deles estavam secos, esmigalhados. Versículo 6. Foram a Josué no acampamento de Gilgal e disseram a ele e a todos os homens de Israel: Viemos de uma terra distante, queremos que façam um acordo conosco. Vamos para o versículo 14. Fala assim: Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida. E os líderes da comunidade o confirmaram com o juramento. 3 dias depois de fazerem um acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e viviam perto deles. Uau! Então o que está acontecendo aqui? Fala o que você quiser falar, mas eles foram inteligentes. Mesmo que eles fizeram foi errado, eles foram eficazes. Fizeram que Josué fizesse um acordo com eles que daria até os dias de Davi, na verdade. Você lê no capítulo, em 1 e 2 Samuel, Davi fala que eles ainda estavam vivos quando Saul está tentando matar eles. E eles vão lá e lembram Davi e falam: Davi, lembra Saul que fez um acordo, seus antepassados fizeram um acordo conosco. E nós ainda seremos vivos.
Mas Saul quer matar a gente. Então, até mesmo no dia de Davi, esse povo foi salvo. A vida deles não foi tomada. Por conta da astúcia deles, salvaram a vida deles, mas não apenas a vida deles, mas as gerações que haviam de vir ainda. E isso é importante entender como discípulo. É que precisamos ser sábios, não apenas sábios, mas também sermos astutos. O primeiro ponto da pregação de hoje é a palavra certa na hora certa. O que significa? Significa usar as palavras na maneira certa para atingir um objetivo desejado. E o que é isso? Evangelismo. Claro, Deus quer usar você, Deus quer nos usar para atingir pessoas, alcançar pessoas que ainda não têm um relacionamento com Ele, que precisam chegar à salvação, melhorar o relacionamento delas com Deus, mas ainda assim, Ele precisa ter alguma coisa lá dentro para poder ser usado. Querendo ou não. Se você não tiver, não estudar, não vai do nada, você vai saber as escrituras, e saber o que falar, e saber a interpretação da Bíblia, que não tem interpretação, é como ela mesma, e para falar para as pessoas, se você não tiver estudado isso antes. É tipo, não, Deus vai me usar, porque é tudo sobre Deus, é Deus que toma conta de tudo. E aí você não faz nada. Por mais que tudo era assim sobre Deus, até mesmo no livro de Josué, ainda assim eles que foram para a batalha. Eles foram para a batalha, tiraram as espadas deles da bainha e batalharam. Então, ainda que tudo seja sobre Deus, tudo sim depende de Deus, não depende de mim e de você. Ainda assim, Deus quer que nós colocamos muita força nisso. Ele quer que nós demos todo o nosso coração. Esse povo estava desesperado pela própria salvação. Por isso eles agiram dessa forma. Por conta do desespero, eles entendiam que se eu não fizer alguma coisa, ele vai morrer. E olha isso, tudo que eles fizeram é para um objetivo específico. A roupa que eles usaram, o transporte deles, a palavra deles, tudo isso para alcançar a salvação. Uma coisa é certa, o quanto esforço e a preparação que você coloca em algo mostra quão importante isso é para você. Então, o esforço que você coloca para atingir um objetivo mostra quanto esse objetivo é realmente importante para você. Se esse objetivo é realmente importante, você vai colocar muito esforço nisso. Pense na faculdade. O diploma era importante, então você colocou muito esforço nisso. Ou então, trabalho. Nossa, meu salário é muito importante, então eu vou colocar um esforço nisso, eu não quero ser demitido. Em tudo na nossa vida, as coisas que eram realmente importantes pra gente, nós colocamos muito esforço nisso. Agora, para eles, passaram até mesmo o nível de ser importante, eles estavam desesperados. Era uma necessidade para a sobrevivência deles. Eles falaram, caramba, se eu não fizer alguma coisa, a gente não agir de alguma maneira, nós iremos morrer. Porque eles viram o povo de Ai, o povo de Jericó, o povo atrás do Jordão, até mesmo o povo do Egito, era um reino inteiro. Eles falaram, nossa, eles mesmos que eram um reino, um reinado, tentou ficar contra o povo de Deus vivo e morreram. Quanto mais a gente, não importa, 6, 10, 6 juntos, a gente não vai conseguir vencer essa batalha. E ele começa a pensar, o que eu posso fazer para poder viver? Para a nossa sobrevivência, para a minha salvação. E aí eles são astutos. Muitas vezes o que acontece, por que a gente não se torna astuto, é porque não tem essa questão de desespero. A gente não vê necessidade. Certo? Hoje a gente vive em uma época onde o cristianismo é sobre sentir emoções. Ninguém precisa se preparar ou treinar a si mesmo para crescer em seu relacionamento com Deus. O cristianismo é onde não existe urgência para salvar almas. A pergunta é, por que essa urgência não existe? Por que a gente não consegue essa urgência em nenhuma dessas igrejas religiosas, onde pessoas não têm urgência realmente para sentar e falar, ok, como que está a sua vida espiritual? Ok, o que você precisa mudar? O que você precisa se arrepender? O que você precisa fazer para ficar mais parecido com Cristo? Não existe. As pessoas sentam, vão para a igreja, sentam, levantam e saem. Porque é tudo sobre sentir uma emoção. Hoje eu me senti arrepiado no meio do louvor, então quer dizer que eu estou bem com Deus. De verdade, quando eu não me sentia que eu não estava bem com Deus, é quando eu ia para a igreja e não sentia nada. Eu falei, nossa, eu fui para a igreja e eu não sentia aquele arrepio na minha espinha. Então quer dizer que eu não estou conectado com Deus. Quer dizer que minha vida espiritual não está boa, porque minhas emoções não subiram e eu não chorei hoje. No dia que eu chorar, eu tenho certeza que é o dia que eu estou bem com Deus, e agora eu sou salvo e meus pecados foram perdoados, de acordo com a verdade absoluta da minha mente. E essa é a verdade. Porque a realidade é que, por mais que a Bíblia fale que a porta da salvação é estreita, ainda assim tem um senso de que as pessoas que se dizem cristão, ou o famoso crente, são salvos. Somos todos irmãos. Então, sim, a porta é estreita, mas você olha para um lado e para o outro, todo mundo é cristão. Certo? Todo mundo é salvo. Você para aqui e pergunta para qualquer pessoa, você acredita em Deus? Sim. Vai para o céu ou para o inferno? Vou para o céu. Qualquer pessoa. Eu estava olhando, eu estava tentando ver alguns dados, né?
E segundo a ACN Internacional, que é um site de dados ao redor do mundo inteiro, fala que 55% da população de Moçambique é cristã. Mas não apenas isso, fala que no mundo inteiro 2 bilhões de pessoas são cristãos e acreditam que vão ao céu. Agora, outros 4 bilhões de pessoas acreditam que vão ao céu, mesmo sem ser cristãos. E o que isso significa? Esses dados mostram que pessoas acreditam que tem o céu, acreditam no inferno e que acreditam que vão para o céu. Mas que é um número de pessoas que não parece uma porta muito estreita. Se a Bíblia é real, se a Bíblia é realmente a verdade absoluta, então significa que esses 2 bilhões de pessoas, esses 4 bilhões de pessoas, ainda assim, muitas delas estão enganadas. Então tem algo que está de errado. Algo que precisa ser mudado. Até mesmo no Novo Testamento, no Antigo Testamento, foram sempre a minoria. Muito da minoria. Tipo, muito. Com relação da humanidade, os historiadores falam que naquela época, o mundo inteiro tinha uma população de 6 bilhões de pessoas a 5 bilhões de pessoas. Então, quando você faz essa relação com 3 mil, 6 mil, na verdade, ao redor de 15 mil pessoas em Atos, não parece muito que eram pessoas que eram muito pouco, um número muito menor em relação à população mundial. Mas ainda assim, a Bíblia fala que eles foram para todos os cantos do mundo. Então quer dizer que evangelizaram o mundo inteiro. O mundo inteiro chegou a ouvir a palavra de Deus. Então sim, a porta é estreita. Olha isso, vamos lá para Mateus capítulo 7. Vamos entender o que está acontecendo então hoje. Por que apesar dessa porta ser tão estreita, ainda assim tem tantas pessoas que acreditam, sim, eu sou salvo, está tudo certo com a minha vida. Vamos aqui em Mateus capítulo 7, no versículo 14. Vamos ler do 14 ao 20. Não, desculpa, é isso, 14. Versículo 14. Olha o que a Bíblia fala. Mateus capítulo 7, versículo 14. A Bíblia fala assim: como é estreita a porta e apertado é o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestindo de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de uma erva daninha? Semelhante, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Não profetizamos em teu nome? Em teu nome nós expulsamos demônios e nós realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi, claramente, não os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Uau! A escritura dá muito temor, mas ela é muito, muito objetiva. A Bíblia fala que cuidado com os falsos profetas e ensina até mesmo como identificar eles. Fala que a gente pode identificar um falso profeta porque por conta dos frutos dele, certo? E fala que os frutos, para identificar não é o corte de cabelo, não é roupa, não, nada disso, mas são os frutos. Mas o que são esses frutos? Não é as frutas que ele tem dentro de casa, obviamente, mas é a vida dele. A Bíblia fala em Gálatas, fala que tem os frutos do Espírito. Então, se você olha para a vida das pessoas e as pessoas não têm esses frutos, significa que tem uma coisa que não está muito certa ali. Então, se todos esses cristãos, todas as pessoas que se autoproclamam apóstolos, quais são os frutos deles? Começa até mesmo dentro da congregação. Será que todas essas pessoas que estão seguindo o exemplo dessa pessoa, que realmente falam, eu sigo, esse é meu líder, essa é a pessoa que eu quero imitar, será que elas estão vivendo uma vida piedosa, uma vida de cristão, uma vida como discípulo? Ou será que eles estão vestindo a pele de cordeiro todo domingo e voltando a viver como lobo pelo resto da semana? Porque é isso, se eu realmente falo que sim, não, ele é meu líder, eu sigo ele, eu sigo o exemplo dele, então quer dizer que a sua vida também reflete a dele, certo? A mesma coisa com um cristão, um pequeno Cristo. Então significa que eu sou um cristão, então minha vida deveria refletir a vida de quem? De Deus, de Jesus Cristo. Então se a minha vida reflete isso, e eu vejo a congregação inteira lá, nenhum deles realmente segue a líder, significa que aquele líder, na verdade, não está realmente produzindo esses frutos. E a Bíblia fala claramente, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus,
Eles podem até mesmo estar pregando, dando dinheiro aos pobres. Mas se não realmente viver a vida conforme o que Deus pede, eles ainda assim vão ser falsos profetas. E sabe o que acontece muitas vezes? É que as pessoas, na verdade, não é que elas são ruins, são, nossa, eu quero fazer maldade no mundo inteiro, eu quero desviar a nação, eu quero pregar o falso evangelho. Não é nada disso, eu não acredito. Não acredito que as pessoas estão aí fora construindo essas igrejas porque elas querem fazer mal para o mundo inteiro. Não é isso, eu realmente não acredito que seja isso. Elas são sinceras, elas realmente querem ajudar, realmente querem amar o próximo, realmente querem obedecer a palavra de Deus, mas infelizmente elas são sinceramente enganadas. Muitas vezes eu fui sincero e estava errado. Eu lembro, quando eu saí de casa e fui morar com os irmãos, eu achei que eu sabia me cuidar. Falei, não, eu sou crescido. Eu tenho trabalho, tenho dinheiro, tenho tudo que eu preciso, então vai ser fácil a vida de morar sozinho. Não tenho mais meus pais em casa, não tenho mais a diarista tomando conta das coisas. Mas eu sei me virar, já tenho 18 anos, então eu sou um adulto. Foi isso que eu pensei. Aí eu cheguei lá, passei tipo uns 2 dias sem comer, e comendo salgadinho. E aí foi quando eu percebi, falei, não, eu não estou tão preparado assim. E aí foi no 3º dia, eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, pelo amor de Deus, me ensina a cozinhar alguma coisa. Eu preciso aprender alguma coisa que eu não sei. Mas essa é a realidade, eu estava sendo sincero, eu estava sinceramente, falei, não, eu acho que eu consigo cuidar de mim mesmo, eu não preciso de ajuda. Até quando o momento comecei a esquentar as coisas. E aí eu vi, realmente, eu não sei o que eu estou fazendo. Da mesma forma, acontece com a gente inúmeras vezes. A gente pensa que a gente, sim, eu sei fazer isso. Eu consigo, eu estou bem com Deus. E aí as coisas começam a apertar, começam a ficarem mais difíceis, e você vê realmente o quanto você confia em Deus. A gente consegue ver que, na realidade, a minha confiança com Deus não é realmente isso. Na verdade, está bem balançada. Não está realmente firme. Então, por conta de uma salvação barata, o que acontece é que, quando só aceitar Jesus no coração, algo que na verdade não está nem na Bíblia, ou apenas ter fé, então é fácil perder essa urgência. O mundo religioso hoje tem uma ideia muito errada de humildade. Eles começam a conectar a falta de conhecimento com humildade. Quando a Bíblia claramente fala em Osé capítulo 4, fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Então o que acontece? Por que o povo está morrendo? Porque o povo não está morrendo espiritualmente, até mesmo fisicamente, por falta de conhecimento. Porque eles não conhecem, eles não sabem. A gente estava falando ontem no carro, né? Do Mussa. O Mussa falou que, não, se você tem enxaqueca, você precisa beber água e sal toda noite. Porque aí essa enxaqueca vai embora. E era esse o conhecimento dele. Ele falou, não, se eu tomar água e sal todo dia, vai passar. E foi algo que a mãe dele ensinou ele, então outros amigos também ensinaram ele, pessoas mais velhas, pessoas... Não funciona, vai lá, pode fazer isso. E aí quando ele falou isso, eu ouvi, eu não conheço nada dessas coisas, então eu ouvi e falei, parece meio estranho, eu não gosto de água e sal, acho que é terrível o gosto. Né? E aí a Carol e a Bruna começaram a falar, não faz sentido isso. Porque elas são da área da saúde, então elas conhecem, falam, não faz sentido. Se você tomar isso, a sua pressão do sangue vai subir, a pressão da cabeça vai ser ainda maior, mais enxaqueca vai ficar ainda pior essa situação. Mas por isso, o povo acha realmente que essa é o jeito certo. Não, tem enxaqueca, água e sal, batata, funciona, toda hora, 100% das vezes. E essa é a confiança deles, certo? Não, vai funcionar, vai dar certo. Mas ainda assim, por falta de conhecimento, pessoas ainda não estão melhorando. Então, por mais sinceras que a gente possa ser, por mais sentimentos, então tradições ou coisas que as pessoas não falam, essa é a verdade. Ainda assim, se você não realmente saber a verdade, você ainda vai perecer. Por isso nós chamamos as pessoas para estudarem a Bíblia, para que elas possam ter o conhecimento, e isso irá trazer para elas a salvação. Mas não apenas para as pessoas que estão estudando a Bíblia, para mim e para você. Se você não tem realmente conhecimento, não está querendo crescer no seu relacionamento com Deus, você também vai perecer. Por que acontece? A nossa vida como cristão é como se fosse um jogo de videogame, certo? Você começa no level 1, e aí você está tendo a sua batalha de level 1. Aí você vence a sua batalha. Fala, agora eu tenho conhecimento para poder vencer essa batalha. Adivinha o que Deus vai fazer? Eu vou te levar para o level 2. E aí você vai enfrentar a batalha do level 2. Mas se você ainda tiver o conhecimento do level 1 e está tentando enfrentar a batalha do level 2 da mesma forma, o que vai acontecer? Você não vai passar, você vai morrer, vai voltar para o level 1. E Deus vai continuar fazendo isso de novo, até que você aprenda e possa crescer. E essa é a realidade. Eu lembro na escola,
meu irmão gêmeo, a gente estava estudando e eu sempre gostei muito de estudar. Não é que eu gostava de estudar, eu era curioso. Eu não gostava de estudar, era terrível. Mas eu era curioso, eu gostava da parte de exatas, matemática, física, essas coisas. Então eu sempre estudava, né, em casa para poder ir bem nas provas. E eu sempre ia bem nas provas. E aí meu irmão, infelizmente, não era a mesma coisa. Ele não gostava muito de estudar, ele era mais da arte. Ele queria viver da arte, né? A gente fala no Brasil. E ele é realmente muito bom, ótimo artista. Sério, de verdade. É incrível. E aí, o que aconteceu é que no final do segundo ano do ensino médio, é que eu passei de ano, ganhei até uma estrelinha do lado do meu nome. Eu fiquei super feliz, falei, caraca, nossa, fui super bem. Aí quando eu fui ver meu irmão, o nome dele, ele não estava na lista. Eu fiquei pensando, nossa, por que o nome dele não está na lista das pessoas nas nossas séries ou próximas? Porque a gente sempre estudou na mesma sala e tudo, e ele não estava lá. E aí depois eu falei, amém, né? Acho que foi um erro, então, porque meu nome é com Y, talvez seja lá embaixo, o nome dele é com G, Guilherme, então deve estar lá em cima. E aí eu saí. Aí eu passei. Aí no Natal, o que acontece é que minha mãe volta em casa, ela foi pegar nossos boletim, acho que é boletim lá, né? Pegar o nosso boletim com as nossas notas. Aí ela saiu, e aí a gente estava em casa, era próximo do Natal, tava eu, a gente tem um outro amigo que são gêmeos também, que era todo mundo amigo de família. A gente tava lá no Natal, passando um tempo legal, meu irmão já estava dormindo na sala. E aí eu vejo minha mãe entrando super nervosa com um peru congelado na mão. E ela entra na sala de estar e ela bate o peru congelado na parte de trás do meu irmão e pá! Fala, você reprovou de ano, não sei o que lá. E super nervosa com ele. E aí depois ela explicou, ela falou que ela tentou falar com o diretor, tentou falar com as pessoas para ajudar ele a passar e tudo mais. Eles falam, não tem como passar ele, porque ele não sabe o conteúdo do segundo ano. Então mesmo que eu passe ele para o próximo ano, que vai acontecer, que ainda vai ser ainda mais difícil, ele não vai aprender nada, e depois ainda se continuar fazendo essa mesma coisa, vai acontecer que ele nunca vai evoluir. Ele não vai poder enfrentar a faculdade. E vai ser muito difícil. Então eu precisava ser aprovado para que ele possa aprender. E da mesma forma, nossa vida cristã. Por mais difícil que seja, muitas provas a gente precisa enfrentar novamente. Vamos continuar lendo Josué, capítulo 9, mas agora no versículo 22. Essa é uma daquelas escrituras que nos ajuda a entender quem nós somos. E porque Deus nos chama a ter um parâmetro de vida bem mais alto do que a do mundo. Então, Josué capítulo 9, versículo 22, ao 27, olha o que a Bíblia fala. Josué capítulo 9, versículo 22, ao 27. Fala assim. Então Josué convocou os gibeonitas e disse: por que vocês nos enganaram dizendo que viviam muito longe de nós, quando na verdade vivem perto? Agora vocês estão debaixo da maldição, nunca deixarão de ser escravos, rachando lenha e carregando água para a casa de Deus, do meu Deus. Eles responderam a Josué: os seus servos ficaram sabendo como o Senhor, o seu Deus, ordenou que o servo Moisés lhe desse toda essa terra, e que eliminasse todos os seus habitantes da presença de vocês. Tivemos medo do que poderia acontecer conosco por causa de vocês. Por isso dizemos assim: estamos agora nas suas mãos. Faça conosco o que lhe parecer bom e justo. Então Josué então os protegeu e não permitiu que os matassem. Mas naquele dia fez gibeonitas lenhadores e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Senhor, no local que o Senhor escolhesse. É o que eles são até hoje. Nossa palavra como cristão é muito poderosa. Olha isso, por conta da palavra de Josué, que ele deu a palavra dele, que eles protegeriam esse povo. Por mais que tinha uma promessa que foi feita aqui de Josué, que na verdade Deus deu para Moisés uma direção, por conta da palavra de Josué, agora eles estavam segurados e não poderiam mais fazer mais nada. Era isso, vai ter que obedecer. Mas por que eu falo que nossa palavra é tão poderosa? Eu e você somos filhos de Deus. Imagina, o Criador dos céus e da terra. Eu e você, quando Deus olha para baixo, fala, vê pequenos príncipes. Então, se um príncipe dá uma palavra, fala que algo vai acontecer, e a princesa também. Fala que algo vai acontecer. E fala, não, isso vai acontecer. Dessa maneira. O que vai acontecer então? Vai ser obedecido. Isso vai prorrogar. Por quê? Porque foi a palavra do príncipe e da princesa, do filho do rei. Da mesma forma, eu e você. Então, a palavra, como que a gente fala com as pessoas? Até mesmo a nossa fé pelas pessoas também tem muito impacto. Vamos lá, Yuri. Então a nossa palavra como cristão tem muito poder. José fez um tratado com esse povo. O que aconteceu
foi que eles acabaram vivendo como escravos, basicamente pelo resto da vida deles. A gente precisa realmente entender o poder que a gente tem. O poder que a gente tem na nossa própria mão. Vamos lá. E a Bíblia fala que, basicamente, nossa fé pode mover montanhas. Da mesma maneira que se alguém é pessimista, adivinha o seu pessimismo pode, na verdade, virar realidade. Em Jó capítulo 3, versículo 25, fala que o que eu mais temia caiu sobre mim. Então adivinha o que estava na mente de Jó enquanto Jó estava vivendo a vida com casas e terreno e dinheiro e tudo mais. Na cabeça dele estava, o que pode acontecer? Eu posso perder tudo isso. Minha família vai morrer. Eu vou perder meus filhos, eu vou perder o dinheiro, eu vou perder a minha plantação. Ele, na verdade, é extremamente pessimista. Era o que ele temia, o que estava na cabeça dele. Ele pensava, nossa, eu vou ser destruído, meu povo vai ser destruído. E o que acontece é que isso vem à realidade. Então a fé de Jó, que era uma fé negativa, uma fé que na verdade nem ia produzir os frutos, foi o que aconteceu. Provérbios 23, versículo 7, fala como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Essa escritura sempre me dá muita convicção. Porque a nossa insegurança, nossos pensamentos negativos viram a realidade de quem isso é, de quem nós somos. Por isso a Bíblia nos chama a tomar cativos os nossos pensamentos e levar eles a Deus. Vamos lá. Porque imagina se você tem esse pensamento negativo. Mesmo que você seja o filho de Deus vivo, mesmo que eu e você sejamos príncipes e princesas do reino de Deus. Não, eu sou o filho do rei. Mas se eu continuo com esse meu pensamento negativo, continuo com esse meu pensamento, tudo vai dar errado. Será que a gente vai realmente vencer essa vitória? Será que Deus vai realmente livrar o povo de Deus? O que vai acontecer? Isso vai vir à realidade. Deus não quer forçar você a ter a vitória. Ele quer te dar a vitória. Ele quer te dar isso como presente. Mas Ele nunca vai te forçar a ter um relacionamento com Ele. É uma promessa dele a vitória. É uma promessa dele a terra. Essa terra prometida é uma promessa de Deus. Deus prometeu. Vamos lá, Yuri. Mas enquanto isso, no nosso pensamento, a gente não quer se render a isso, o que vai acontecer? Óbvio, a derrota. A Bíblia fala em Filipenses capítulo 4, versículo 8, o tipo de pensamento que a gente precisa ter. Vamos lá, Yuri. Que não são pensamentos negativos de quantas coisas podem dar errado, coisas podem ser ruins. Mas ele fala coisas verdadeiras, nobres, justas, puros, belas, louváveis, excelentes e dignas de aplauso. Tudo que for digno de ser pensado, reflitam nelas. Mas o que acontece muitas vezes nos nossos pensamentos são os negativos. A gente não acredita que as coisas na verdade podem dar certo. Ainda hoje mesmo, eu não sou imune a isso. Muitas vezes eu tenho pensamentos negativos. Eu não estou próximo da minha família. Eu fico pensando, nossa, todas as dificuldades que eles passam lá no Brasil, as coisas que acontecem, então, até mais coisas legais. Sério, toda vez que eu vejo as fotos dos meus sobrinhos crescendo, vejo quão grande eles estão. Eu penso, nossa, eles nem lembram quem eu sou mais. Quando eu liguei para minha sobrinha, a Ana Lu, ela não sabia que eu era o tio dela. Infelizmente, quando eu saí do Brasil, ela ainda era pequena, tinha 1 ano de idade, agora com 3, ela não sabe quem eu sou. Ela pensou que eu era amigo do pai. Amigo do pai, ela deu o celular pro meu irmão. Pro irmão Guilherme. Então, a realidade é difícil, sim, é difícil. E o que eu penso, nossa, será que vale a pena? Será que vai dar certo? Será que as coisas vão dar errado? Será que vai ser destruído? Será que tudo vai cair por terra? E a realidade é que Deus está tipo olhando e falando, que tipo de pergunta é essa? Você não acredita que eu posso te dar vitória em tudo isso? Você realmente acha que eu sou tão fraco assim? Você realmente acha que eu não tenho o poder de fazer as coisas virarem no oposto? De fazer realmente acontecer? E aí quando ele me lembra, a gente fala, ok, Deus, desculpa, eu lembro quem você é. Esse tipo de pensamento não são os pensamentos justos, não são os pensamentos puros, não são os pensamentos que agradam a Deus. Mas é por isso que a gente precisa tomar cativo esses pensamentos. E a realidade é que vão vir. A Bíblia fala que Satanás vem aqui e vai acusar cada um de vocês. Vai tentar nos lembrar de quão terrível nós somos. Porque a realidade é que nós não somos perfeitos. Somos cheios de pecado. Eu sou cheio de pecado. Eu erro cada dia. E ainda assim Deus tem misericórdia e graça dele e me ajuda a melhorar cada dia. Me perdoa dos meus pecados. Segundo ponto, a confiança que traz salvação na hora certa. A confiança que traz salvação na hora certa. Muitas vezes o que acontece é que a gente fica esperando a hora certa de muitas coisas, certo? Acho que na nossa vida em geral, tudo tem uma hora certa. A hora certa de lavar o cabelo. Para algumas pessoas, porque eu descobri que não é normal lavar o cabelo todo dia, que pode ser até mesmo algo ruim.
Mas para homem, como a gente não tem muito cabelo, é bem mais fácil de lavar o cabelo. É bem mais tranquilo. Mas ainda assim, alguns lavam um dia sim, um dia não, mas tem uma hora certa. E ainda muda, porque é o tipo de cabelo. Então, meu cabelo é mais oleoso, então eu preciso lavar mais vezes. Meu cabelo é mais seco, se eu lavar muito, vai ficar ruim, vai começar a quebrar. Então tem a hora certa disso. A hora certa de fazer a compra do mês. Não dá para fazer a compra no mês, no final do mês. Sem salário não vai dar certo. A hora certa de corrigir aquele irmão ou irmã. A gente fica olhando e falando, nossa, eu vi ele fazendo algo de errado. Não será que eu tenho que falar isso? A hora certa também de tirar alguma coisa do fogo para não queimar. Muitas vezes acontece muito toda hora. E eu sou surpreso, que eu não sei a hora certa. Mas muitas vezes o problema é que pessoas começam a pensar que quando o assunto é salvação, tem uma hora certa. Certo? Quem nunca ouviu isso? Não, talvez quando eu terminar a faculdade, esse é o momento que eu vou me focar em Deus. Então não, quando eu conseguir o emprego dos meus sonhos, eu vou focar em Deus. Não, talvez quando eu me aposentar, eu vou focar em Deus. Quando eu tiver filhos, eu vou focar em Deus. Pessoas querem, elas acreditam que vai ter esse horário certo. Que essa hora certa ainda vai chegar. O problema é que nós não sabemos essa hora certa. A Bíblia fala em 2 Coríntios, capítulo 6, fala que hoje é dia de salvação. Hoje é o tempo favorável. Então qual que é a hora certa? Agora. Essa é a hora certa. Essa é a hora de ser confiante. De ter a confiança que sim, Deus quer lutar nossa batalha, quer fazer acontecer. E Ele precisa da gente, Ele precisa que a gente também queira. Ele não vai forçar você e eu a tomar decisões. Vamos lá em Josué capítulo 10. Em Josué capítulo 10, versículo 7. Josué era alguém que confiava muito em Deus. No nível descomunal. Então em Josué capítulo 10, desculpa, versículo 7 ao versículo 11. Aqui depois Josué ele já tinha vencido, agora ele está indo contra aqueles 5 reis, lembra do capítulo 9? Daqueles 5 reis que queriam destruir eles. Agora Josué está indo totalmente 100% do exército contra eles. E eu pensei, assim, eles vão perder alguns soldados, alguma coisa vai dar, ou então eles vão ter uma estratégia muito boa, e aí eles podem vencer, porque tem uma estratégia boa. Eu realmente pensei, porque da outra vez Deus tinha dado até mesmo estratégia. Falou, não, coloca alguns partes dos soldados na parte de trás da cidade, os outros vão pela porta da frente, depois quando eles atacarem, vocês fogem. Tinha uma estratégia inteira. Eu falei, uau, que incrível, Deus é um estrategista. Mas dessa vez, só fala que Deus vai dar a vitória. Eu pensei, ok, então o que Josué vai fazer? Olha isso, capítulo 7. Versículo 7, desculpa. Fala assim, Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com os seus melhores guerreiros. E diz o Senhor a Josué, não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha até Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida de Bet-Heron, e todos o mataram por todo o caminho até Azeca e Mequedá. Enquanto fugiam de Israel, na descida de Bet-Heron para Azeca, do céu, o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. Olha isso que está acontecendo. Eu estava pensando, falei, caramba, Josué se preparou tanto. Ele falou que levantou o exército dele, mas não apenas isso, levou até mesmo seus melhores soldados. Eu falei, não, agora a gente vai derrotar, eles vão matar todo mundo. E aí fala que, sim, eles foram para a batalha, mas se você realmente olha, quem foi que realmente venceu essa batalha? Foi Deus. Então, a vitória completa que aconteceu, foi Deus que deu para eles. Fala que quando eles estavam indo para frente deles, Deus colocou o exército inteiro em confusão. Então eles ficaram confusos, do nada, e falaram, nossa, como que se batalha? Como que eu seguro uma espada? Tá todo mundo confuso. Daí eles começam a seguir eles, matar eles, aí fala que Deus mandou granizos gigantes do céu. Imagina isso. Que loucura. Você está lá no meio de uma batalha. Pensa isso na realidade. Está caindo os granizos em cima deles. Imagina o povo de Deus olhando e falando, nossa, segurando a espada, até colocando a espada na bainha, esperando ver, caindo. A Bíblia fala que isso matou até mais gente do que a espada dos israelitas. Então sim, Deus quer que a gente vá para a batalha, mas ainda assim Deus vai dar essa vitória. A gente vai precisar lutar, assim, vai precisar obedecer a Deus, fazer o que Ele precisa, mas Deus é quem dá a vitória. Mas você precisa confiar nisso.
Imagina o povo de Deus, ele tem 5 reis esperando pela gente, para batalhar, um exército imenso. Então o que eu preciso fazer? Será que Deus vai dar a vitória aqui? Fala, não, vamos contra eles. Deus vai fazer. Deus não falou que ia acontecer. Deus não falou que ia colocar um exército, ficar em confusão. Deus não falou que ia mandar granizo do céu. Deus só falou, vai que eu vou te dar eles na sua mão. E eles foram. Nós vamos continuar lendo aqui no versículo 12. Vamos lá, Yuri. Olha isso, do versículo 12 até o versículo 15, do capítulo 10. Fala assim: no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor, na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, a lua, sobre o vale de Aijolon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. Como está escrito no livro de Jasar: o sol parou por meio do céu, e por causa do dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo Israel ao acampamento de Gilgal. Uau! Então, sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. E isso é incrível. Em nenhum momento Deus deu a direção para Josué para falar para parar o sol e a lua. Isso nunca aconteceu. Em nenhum momento ele recebeu essa direção. Mas Josué, ele tinha tanta confiança. Imagina isso. Ele confiava em Deus. Ele confiava no seu relacionamento com Deus. Ele era confiante. Ele fala: lua, para. Sol, para. E eles param. Eles pararam. Por conta da fé que Josué tinha. Não era uma necessidade. Mas ele pediu isso para que eles tivessem luz. Os historiadores falam que é para que tivessem luz para a batalha. Porque aquele vale era um vale que tinha muitas árvores e tudo mais, então seria muito ruim para poder batalhar no meio da noite. Então eles precisavam da luz do dia. E pede para a lua e o sol parar onde eles estavam, para que ele pudesse continuar na batalha. Então o que Josué queria? Ele falou: Deus, eu sei que vai nos dar a batalha, e agora eu quero destruir completamente esse povo. Eu não vou me segurar. A gente vai realmente obedecer totalmente a sua palavra. E o que você pediu para a gente fazer. Eles vão e derrotam o povo. Josué tinha fé e tinha confiança que Deus daria a vitória para Israel. E precisamos, como discípulos de Deus, entender que Ele vai nos dar a vitória. E isso é a realidade. Ele vai nos dar a vitória, mas ainda assim, para fazer coisas grandiosas, para fazer milagres, a gente precisa ser confiante. A verdade é que muitas vezes ignorância é vista como humildade. Ser ignorante não é ser humilde. Não ser afetivo não é ser humilde. Ignorância e falta de efetividade é falta de amor pelo pedido. Essa é a realidade. Eu escolher ser ignorante e não querer realmente saber mais sobre a palavra de Deus, não querer saber mais sobre o meu relacionamento com Deus, é na real aqui. Ou eu não ligo muito para a minha própria salvação, ou eu não ligo para a salvação do meu próximo. Isso, eu não quero ser mais efetivo para salvar outras pessoas. Eu estou bem já com a minha salvação. Eu não quero ser mais efetivo, não quero ter mais mesmo realmente esse conhecimento, porque eu não ligo muito assim, não estou tão desesperado o suficiente na salvação. Você lembra que a gente leu no capítulo 9? Falava sobre o povo de Gibeon, eles falam que eles estavam desesperados, estavam com muito medo do que poderia acontecer com eles. E por conta disso, eles foram até Josué e começaram a ser astutos para poder ter um tratado com Josué. Mas o que acontece hoje é que, na verdade, as pessoas não querem isso. Não, tá tudo bem, eu estou bem onde eu estou já. Eu não quero tomar uma decisão, não quero sair da minha zona de conforto. E um dos sinais da palavra fé é confiança. Isso me ajudou muito a entender melhor o que é importante ter fé, confiança em Deus e ser confiante. Olha isso, em Romanos capítulo 10, versículo 17, fala que a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Então a confiança vem de ouvir a palavra de Deus, de conhecer mais sobre Deus. E isso nos daria confiança para sermos confiantes. Certo? Então a minha fé e a minha confiança, sim, aí sim milagres podem acontecer. Mas imagina pregar um Deus que não é confiante. Pregar sobre um Deus e com aquela falsa humildade, meu Deus toma conta de tudo. É tudo sobre Deus. Deus vai tomar conta, eu não preciso fazer nada, não preciso fazer nada. Deus conhece o meu coração. E eu sempre tive medo disso. Esse Deus conhece o meu coração. Porque isso é muito verdade. Deus conhece o meu coração. E isso é um problema. Porque meu coração não é bom. Não é tão bom quanto eu gostaria que fosse. O meu coração quer atalhos, que é a forma mais fácil de fazer as coisas. O meu coração quer sempre sair em primeiro lugar, quer sempre... Não, quando alguma coisa acontece, eu tenho que ser o beneficiado. Então eu quero sair por cima sempre. Então, se Deus conhece o seu coração mesmo, então você deveria ficar assustado por conta disso. Mas, tipo, nossa, Deus conhece o meu coração, então eu preciso mudar esse coração, porque Ele conhece esse coração. Mas a realidade também é que tem pessoas que
necessitam realmente que você seja efetivo para poder falar com elas. Ainda mais quando são os tratam de batizar outros líderes. Olha isso, vamos para Atos, capítulo 14. Aqui a gente vai falar de Paulo, um dos líderes mais efetivos na Bíblia. Atos, capítulo 14, versículo 1. Isso. Atos, capítulo 14, versículo 1. Então aqui Paulo está em Icônio e ele está com Barnabé, que era o líder dele. E olha o que fala. Atos 14, versículo 1, fala assim. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo e com tanta eficácia que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Uau! Então, como que eles começaram a crer em Jesus Cristo? Por conta da eficácia, do modo que eles falaram, do modo que eles pregaram a palavra de Deus. Então, se eu for de qualquer maneira, sem nenhuma preparação, sem realmente tentar me preparar para ficar mais ainda equipado para poder pregar a palavra de Deus, o que vai acontecer? As pessoas não vão querer te ouvir. Imagina, você vai para o hospital. E aí você chega lá e fala dos seus problemas, eu tenho isso, esse, aquele problema. Aí o médico olha para você e fala, não sei não. Não para ali. Ou então quando ele fala, eu acho que talvez seja isso aqui. Pode ser isso aqui também. Não tenho tanta certeza. Mas a gente pode tentar. Tentar? Tentar o quê? Com a minha vida, não? Imagina que loucura. Por isso eles têm que estudar tantos anos, porque tá lidando com vidas. Então, se eles não têm certeza do que eles estão fazendo, é terrível. Sua vida está na mão deles. E é por isso que é necessário ter tanta confiança. Agora, da mesma forma, numa forma espiritual, a gente está lidando com vidas também. Mas não uma vida para viver uns 10 anos a mais contra o medicamento, o exercício que você faz. Mas realmente uma vida pela eternidade. Quanto mais confiante a gente precisa ser quando a gente vai poder lidar com essas pessoas. Quanto mais confiança a gente precisa ter para lidar com a nossa própria vida. A gente precisa ter confiança e Deus vai nos dar vitória, mas não apenas vitória, mas milagres também. E a pergunta que eu tenho para vocês é, quão confiante da salvação você está? Consegue mostrar na Bíblia mesmo onde a sua confiança da salvação vem? Ou é algo baseado em um sentimento, numa emoção? Ou algo que meu pai falou, ou então meus tios falaram? De onde vem essa confiança? Será que realmente vem da Bíblia e baseada na Bíblia? Olha isso, vamos abrir a Bíblia em João capítulo 8. João capítulo 8, versículo 31. Aqui é Jesus falando com os judeus e tentando ajudar eles a entender algo interessante. João capítulo 8, versículo 31. Olha o que a Bíblia fala. Fala assim no versículo 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, e conhecerão a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Uau! Então o que está acontecendo aqui? Aqui Jesus está falando com eles e fala para eles, para os judeus que acreditaram em Jesus, tiveram fé em Jesus Cristo. Fala para eles, olha, a sua fé em mim é incrível, mas não é o suficiente para você ser salvo. Muito menos para ser livre. Mas se você permanecer firme na palavra, ser meu discípulo, conhecer a verdade pode te libertar. O que acontecia é que ainda assim, o que acontecia é que era a salvação deles, o que estava baseado? Nos sentimentos deles, na história deles, na cultura, na religiosidade. E de acordo com tudo isso, na cabeça deles, agora eu estou livre. Por conta dessas coisas. Mas de acordo com Jesus, eles ainda eram escravos. Se a gente basear a nossa salvação, então, o que a gente acredita, nas convicções e sentimentos, o que acontece muitas vezes é o quê? A montanha russa. Não é todo dia que você acorda super animado. Imagina. Não é todo dia que você acorda triste também. Não é todo dia que você acorda feliz. Não é todo dia que você acorda pronto para trabalhar, cheio de energia. Agora, se a minha salvação é baseada nos meus sentimentos, como que vai ser minha salvação? Ou como vai ser meu relacionamento com Deus? Vai ser como uma montanha-russa. Não vai ser estável. Agora, se minha salvação é realmente baseada no conhecimento da palavra de Deus, no que a Bíblia fala, aí é estável. Porque isso é uma verdade absoluta que não muda. É uma verdade imutável. E é por isso que a gente tem que realmente ter esse conhecimento da palavra de Deus.
De verdade, é algo óbvio. Mas eu não quero que vocês acreditem em mim. Eu não quero que vocês acreditem no que eu falo ou no que eu estou mostrando. Eu preciso que vocês vão através da Bíblia e verifiquem. Nossa, será que o que ele está falando realmente vem da Bíblia? Será que o que ele está lendo realmente está dentro de contexto ou será que está fora? Será que eu posso realmente confiar nisso? Porque a gente está falando de salvação aqui. Então, se a gente está falando de salvação e algo tão importante, por que eu confiaria em outro homem que pode ser falho? Realmente precisa vir da palavra de Deus. E esse é o desafio. Vai, estude a Bíblia. Veja realmente. Tem um relacionamento com Deus que é baseado em Deus e não em pessoas. Vamos lá, Yuri. Olha isso, vamos voltar para João. Vamos lá, Yuri. Mas agora no capítulo 3. No versículo 16. Fala assim: porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que seja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então, por que eu estou dando essa escritura? Porque me ajudou a entender que a realidade é que, apesar de tudo isso, apesar de sim, Deus quer que nós sejamos confiantes, que nós seguimos a palavra de Deus, que Deus é um Deus justo, que vai trazer a vitória, que vai julgar justamente, e que sim, Ele demanda que nós obedecemos Ele, a palavra dEle, ainda assim é um Deus amoroso. Ainda assim é um Deus que nos ama e que estava disposto a abrir mão de tudo. Jesus Cristo abriu mão da cruz, abriu mão dos céus. Imagina, dos céus, literalmente, paraíso, para vir à terra por conta de mim e de você. E ainda assim, eu e você não somos perfeitos. Ele sabia que a gente não seria perfeito. O povo naquela época não era perfeito, hoje também não é. Uma única coisa que não mudou no mundo inteiro é o coração do homem e da mulher. Ainda assim, um coração que ainda tem pecado e está realmente, que realmente inclinado para a maldade, de acordo com a Bíblia. Mas isso me ajuda muito a entender que, no final, por conta de tudo isso, Deus quer realmente me salvar, mas ainda assim, muitas vezes eu preferia as trevas do que a luz. Durante a maior parte da minha vida, eu preferi as trevas. Eu preferi viver nas trevas. E sim, muito parte disso é porque eu não queria que as pessoas soubessem como estava a minha vida. Uma das coisas que aconteciam é que nenhum dos meus amigos sabiam que meus pais eram pastores, ou então eu fazia parte da igreja. A maior parte descomunal deles. E por que disso? Porque eu tinha medo do que eles pensariam de mim. E também meus pais não sabiam o tipo de amigos que eu tinha e minha vida que eu levava. Meus amigos também da igreja também não sabiam o tipo de vida que eu levava. Eu pretendia viver uma vida boa e piedosa, de acordo com Deus, como Deus pede dentro da igreja. Aí saía da igreja e via a minha própria vida. Agora eu fazia a minha própria vida de segunda a sábado. Não era isso. Eu tinha não apenas medo, mas eu estava disposto a amar a verdade. Eu estava